continua atento à agenda global, à nova ordem mundial, ao plano Illuminati para a redução populacional e para o objetivo deles principal, dar posse ao General Supremo, que você que conhece as Escrituras entende que é o anti-Messias, e eu também. Você está atento, eu estou atento, e certamente pessoas mais importantes que nós, pessoas que conhecem muito mais que nós, também estão atentas. Este é o caso de David Icke, e ele veio a público recentemente para falar sobre a agenda global, falar sobre o plano Illuminati de estabelecer um governo único de forma global, e ele veio falar sobre tudo isso dizendo que o caminho é a Terceira Guerra Mundial. David Icke alertando sobre os riscos de uma Terceira Guerra Mundial, como a garota propaganda ou abre alas do plano final da elite global, a posse do General Supremo, o anti-Messias. A respeito da situação do ISIS, qual o seu entendimento sobre isso? Bem, as guerras são usadas para mudar o mundo. E se você tem uma agenda global, então os problemas globais irão requerer soluções globais. E se você olhar para como foi transformado o mundo com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você verá que o planeta era totalmente diferente antes dessas guerras. A ideia principal é ter uma terceira guerra para complementar toda essa transformação. E assim ter um Estado global, um governo global, um exército global. Haverá uma ditadura global. E existe um motivo para a guerra, porque hoje as pessoas rejeitam. Porém, com o ocorrer dos eventos, ela será cada vez mais aceita. E isso já foi escrito por um homem chamado Albert Pike. Ele foi um maçom muito influente. Ele viveu nos Estados Unidos no século XIX. Ele escreveu a um outro Illuminati chamado Giuseppe Mazzini. Albert Pike descreveu 3 guerras mundiais para a transformação da sociedade mundial. A primeira e a segunda foram descritas exatamente como aconteceram. Mas esses fatos só vieram à luz do conhecimento depois que as 2 guerras ocorreram. Assim, a importância do que nós conhecemos hoje é o que foi dito a respeito da Terceira Guerra Mundial. Ele fala exatamente em se criar um conflito sobre o mundo muçulmano, o chamado sionismo político. E as pessoas poderiam dizer que isso é falso, porque não havia nenhum sionismo quando a carta de Pike foi escrita. Bem, esta é uma agenda sendo projetada já há muito tempo. Este é o motivo do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Também o motivo de George Orwell, 1984. E eles conheciam um ao outro. Huxley falou com o amigo Orwell. Eles frequentavam o mesmo local e se tornaram amigos e obtiveram as informações da mesma fonte, a Sociedade Fabiana da Grã-Bretanha. Então entenderam a agenda traçada. Estamos falando que o livro de Huxley foi publicado em 32 e em 48 o livro de Orwell. E eles descreveram a sociedade atual que estamos vivendo hoje e que já estava programada para nós desde aquela época. Existem muitos outros exemplos de pessoas prevendo o futuro, mas na verdade eram infiltrados. Então resultou que estavam totalmente informados. E infiltrados obtiveram muitas informações. Então a ideia de que Albert Pike sabia que esse movimento sionista, o estabelecimento de Israel estava por vir, não fica difícil então observar a evidência de fundo, porque claramente o movimento sionista se deu não muito tempo depois que esta carta foi escrita. Então foi que ele falou a respeito de o mundo muçulmano sendo levado a uma guerra, contra uma guerra política do que conhecemos hoje como Israel. E depois que este mundo, você sabe, em meus termos, cria um redemoinho, então atrai o mundo, em meus termos, nos Estados Unidos, na União Europeia, na OTAN, e insere neste mundo.
Então o que temos agora é uma situação em que esse grupo ISIS surgiu do nada, de fato. E ele é incrivelmente bem armado, incrivelmente patrocinado. Eu já vi cifras na casa de 2 bilhões de dólares à disposição desse grupo. E eles estão operando nas cidades do Iraque. E estão tomando e mantendo as suas fronteiras pela Síria e Jordânia. E isso tudo está acontecendo muito rápido. E o potencial de que isso claramente seja fazer pôr em prática o que Pike disse. Eu já relatei nos meus livros que o plano era criar uma regra de divisão de conflito massivo. Isso envolve muçulmanos, xiitas e sunitas. Eu sei que é difícil para um alienado acreditar nisso. Mas esse antigo argumento sobre quem deve ser o sucessor certo de Maomé e tudo mais, então deve ser criado esse enorme cisma. E os cismas estão aí para serem manipulados. E são explorados por essa gente. Então o que se tem hoje é esse ISIS surgindo com uma violência grotesca. E eles representam os muçulmanos sunitas. And then you have the regime currently in Iraq that is. E além disso, você tem o regime atual do Iraque. E ele é representado por fatos xiitas. E você tem também depois da fronteira o centro do mundo xiita. E este é o Irã. The Shia Muslim world, and that's Iran. Iran, 89% I think it is of Iranian Muslims are Shia. O Irã, em 89%, creio eu, são iranianos xiitas. Agora, há bem pouco tempo, aparentemente tem havido em face disso uma estranhíssima mudança de direção dos Estados Unidos com relação ao Irã. Que vinha dizendo ao lado de Israel todos esses anos, de que devemos tomar as suas instalações nucleares, devemos tomar sanções contra eles, eles são terríveis. E agora, se você se lembra, na semana passada, eles estariam falando sobre estar em acordo com o Irã sobre a situação do ISIS. E soa como o quê? Quando você vê a partir desta perspectiva, você sabe. Você percebe que o que estão fazendo é atraindo o Irã para esse conflito xiita-sunita. Por proteger os xiitas de todas as ameaças e invasões do ISIS sunita no momento. E uma vez o Irã enfiado neste rodemoinho, não terá como sair. E também tem outro aspecto disso, que é uma verdadeira bandeira vermelha para mim. A qual é que essa organização ISIS é bastante extrema, é bem nomeada. When you break down the wording, is describing its ambitions. Quando se decompõe a redação, ela está descrevendo as suas ambições e diz respeito a assumir o Iraque, assumir a Síria e o que eles chamam de Levante. E o que o Levante inclui? Israel. Portanto, nós temos este grupo muçulmano extremo e, na realidade, é um exército. E eles, de fato, dizem por conta própria que suas intenções são de se apoderar do Mediterrâneo Oriental, o Levante, tomar Israel. E você pensaria que em qualquer outro momento, inclusive numa situação menor, Netanyahu cercado de microfones e dizendo, devamos protegê-los, Israel está em perigo. Ao contrário, veio e disse, não, sem problema, deixe que os Estados Unidos não intervenham não, que assim eles vão se enfraquecer por entre eles mesmos. E logo vem os Estados Unidos com a sua reação. Quer dizer, o que torna isso ridículo é que John Kerry vai ao Iraque. E lá ele diz, não, nós não usaremos ataques aéreos porque podem matar civis. Isso nunca os deteve no passado. E nunca deteve nenhum de seus predecessores. O meu parecer, quando vejo isso, é que estão todos com o pé fora. Para deixar que o ISIS monte uma base fortificada naquela região. E então depois, se eles se moverem ao ponto de ameaçar a Israel, então o botão vermelho será pressionado. Aí então os Estados Unidos e a OTAN vão intervir, porque eles estão comprometidos em proteger a segurança de Israel. E você começará a entender o porquê.
Esta pequena porção de terra, chamada Israel, com menos de 1 milhão de habitantes, tem um dos melhores exércitos equipados do mundo e tem um arsenal nuclear. Porque o que Pike estava falando era sobre atrair todos esses grupos desesperados e criar este rodemoinho de autodestruição mútua. O que mudaria assim o mundo, tomando em conta como as 2 guerras anteriores mudaram o mundo, para que então neste ponto a sociedade fascista global possa ser imposta. Não tenha dúvida, por justificar que precisamos de um governo mundial e um exército mundial. Isso para evitar que essas coisas ocorram de novo, mesmo quando foram eles próprios, na verdade, que os criaram. Além disso, temos algo que andam dizendo desde os anos 90, de que a ideia da Terceira Guerra Mundial seja envolver a Rússia e a China contra o Ocidente. Oceania versus Eurasia, the 1984 kind of scenario. Sim, um tipo de cenário, à lá 1984. E o que temos agora é uma demonização da Rússia. Você reparou que de repente estão a demonizando? E o que está se abrindo na Ucrânia, enquanto tudo isso se dá no Oriente Médio, é uma outra frente contra a Rússia. Porque, sabe, é muito fácil ver como a Rússia pode ser puxada para este conflito no Oriente Médio, porque eles apoiam a Síria. E destruir a Síria é parte da agenda da ISIS, e também da agenda dos Estados Unidos e da OTAN. Sim, destruir o Irã, sim. Então a Rússia estaria apoiando o Irã, e o mesmo acontecendo com a China. E assim podemos ver como as peças do jogo estão se movendo ao derredor. E está criando exatamente o cenário do que Pike falou. E a ideia é basicamente trazer tudo o que eles estão precisando. E para que isso ocorra, eles planejam instaurar o caos no planeta. E o mundo nunca mais será como nós conhecemos. Ele terá um governo único mundial, um banco central único mundial, um exército mundial, uma moeda mundial e um centro unificado de controle mundial. E é muito fácil ver esse evento se desenhando, porque as peças estão se movendo todas na mesma direção. E nós precisamos entender o que está ocorrendo quando essas peças estão se movendo exatamente ao nosso redor. E quando nós olhamos então nessa perspectiva, não são fatos aleatórios. O caso na Líbia não é aleatório, na Síria não é aleatório, e também a ISIS não é aleatório. Isso tudo é parte deste longo plano para transformar o mundo criando um enorme caos. Então vão estabelecer a ordem através do caos. E vão criar uma nova ordem, a nova ordem mundial. E, de fato, um assistente próximo ao presidente Putin, que tem responsabilidade, em particular pela Ucrânia, realmente disse que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. O que eles planejam é tratar de tomar a Crimeia de volta. Agora, pode haver um pouco de terrorismo estranho acontecendo e coisas ruins sucedendo na Ucrânia. Com relação àqueles que apoiam a Rússia, pode conter seu ataque, porque ele sabe que estão tratando de manipulá-lo. Mas se eles tentarem recuperar a Crimeia, o ego de Putin e o seu orgulho, de nenhum modo. Eu suspeito muito que ele permitirá fazê-lo. E, portanto, se eles tentarem recuperar a Crimeia, então o que veremos será uma guerra calculada contra a Rússia. E se começarem a enfrentar a Rússia em suas fronteiras, enquanto tudo isso ocorre no Oriente Médio, então facilmente se diluiria o impacto da Rússia com respeito ao que se passa lá no Oriente Médio. Então tudo isso está configurado. E ao termos a Arábia Saudita e o Catar, então dentro dos Estados Unidos, existem muitas daquelas mentalidades.
E estes estão financiando o ISIS e todo aquele terrorismo. Enquanto quem pode detê-los a qualquer momento é o governo americano. Então o governo americano está condenando o mesmo terrorismo que eles, através da elite global, apoiam. Então esse setup que está sendo configurado, eu não tenho dúvidas, é um gatilho para disparar a Terceira Guerra Mundial. O Papa Francisco afirmou que os conflitos ao redor do mundo começaram a equivaler a uma terceira guerra mundial, que ocorreria aos poucos por meio de crimes, massacre e destruição. O pontífice fez a afirmação durante uma visita ao maior cemitério militar da Itália, em uma cerimônia em memória ao centenário da Primeira Guerra Mundial. A guerra é louca, disse Francisco em uma cerimônia que lembrou a morte de 100 mil soldados italianos no cemitério Redipuga, perto da Eslovênia. O Papa argentino sempre condenou a ideia da guerra em nome de Deus. Mas no mês passado disse que uma ação da força da comunidade internacional seria justificada contra o que chamou de agressão injusta da organização extremista Estado Islâmico, segundo o correspondente da BBC, David Wiley. Segundo ele, o Estado Islâmico matou e deslocou milhares de pessoas no Iraque e na Síria, incluindo muitos cristãos. Na homília de sábado, o Papa prestou homenagem às vítimas de todas as guerras. A humanidade precisa chorar, este é o tempo de chorar, afirmou.